Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuando o estudo do direito constitucional para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Hoje analisaremos o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos individuais e coletivos. Eu pretendo trazer 2 vídeos deste artigo 5º, até porque temos muitos incisos para estudar, certo? São mais de 70 incisos. Mas calma, pessoal. Felizmente, a banca Sebrasp é bastante previsível e conseguimos ali identificar os que mais aparecem nas provas da Sebrasp. Então, fica mais tranquilo por aqui, certo? Inclusive, eu deixarei disponível aos membros do canal um raio-x que fizemos analisando cada um dos incisos que a Sebrasp já cobrou em prova. Então, colocamos graficamente aqueles que mais aparecem e que você não pode negligenciar no seu estudo. Portanto, se você ainda não é membro do nosso canal, fica o convite. Você terá acesso a este mapa mental, a este raio-x e também a outros vídeos exclusivos. Além disso, por gentileza, se você puder deixar o seu like e se inscrever no canal, eu agradeço e muito. Bom, já falei demais, né? Vamos agora ao conteúdo. Questão de número 1, todas da Sebrasp. Considere as seguintes situações hipotéticas. Godofredo praticou ato de racismo. Júlia cometeu crime hediondo. Patrícia participou de ação de grupo armado civil contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Nessas situações, de acordo com a Constituição Federal, os atos de: letra A, Godofredo e Júlia são imprescritíveis. Letra B, Godofredo, Patrícia e Júlia são inafiançáveis. Letra C, Patrícia e Júlia são imprescritíveis. Letra D, Godofredo e Patrícia são insuscetíveis de anistia. 5 segundos e voltaremos com uma revisão teórica e, posteriormente, com o gabarito. Este é o tipo de questão que, para você resolvê-la, precisará conhecer os incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º. Então, olha só, vamos analisar 3 incisos numa única questão. Bom, nestes 3 incisos, temos por ali 6 crimes que a Constituição nos traz. Então, são 6 os crimes. Vamos colocar aqui antes de ver o gabarito, tá? Destes 6 crimes previstos no artigo 5º da Constituição, existe uma classificação. Alguns serão considerados insuscetíveis de graça ou anistia, ou seja, não aceitam nenhuma forma de perdão. Outros são imprescritíveis, portanto não prescrevem com o decurso do tempo. E por fim temos os crimes inafiançáveis, que são aqueles que não comportam o instituto da fiança. O nosso dever aqui, a nossa missão, é justamente colocar cada um destes crimes na respectiva prateleira. Então vamos lá. Começaremos com aqueles que não aceitam nenhuma das formas de perdão, ou seja, não comportam graça e muito menos anistia. Então são crimes insuscetíveis de graça ou anistia estes 4 aqui, ó: tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo. Tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo. Para você memorizar, lembre-se do seguinte macete: são insuscetíveis de graça ou anistia o nosso 3TH, ou seja, temos tortura, tráfico e terrorismo. E por fim temos o H de crime hediondo. Portanto, estes 4 crimes não comportam a graça e nem a anistia. Continuando, vejamos agora quais são os crimes imprescritíveis. A Constituição nos traz 2 no artigo 5º que são considerados imprescritíveis. Temos aqui, ó, o racismo e também a ação de grupos armados. Para memorizarmos novamente, vamos recorrer a um macete. E o macete é ração. O R de racismo e este ação aqui, ó, de ação de grupos armados. Portanto, são estes 2 crimes imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados.
E para fechar, temos os crimes inafiançáveis, ou seja, são aqueles que não comportam o instituto da fiança. Aqui é mais fácil. Todos os 6 crimes que analisamos, eles são inafiançáveis. Portanto, temos 3TH, ou seja, tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo, e também a ideia de ração, R de racismo e ação de grupos armados. Estes 6 crimes são inafiançáveis. E para você não errar isso em prova, trouxemos uma tabelinha. Vimos que são 6 os crimes, né? Racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura, terrorismo e crime hediondo. Primeiro bloco, vejamos os crimes inafiançáveis. São crimes inafiançáveis todos, pessoal. Então aqui não tem segredo. Vamos aos imprescritíveis. São crimes imprescritíveis apenas 2. São eles racismo e ação de grupos armados. Os demais não são imprescritíveis. Imprescritíveis apenas 2, certo? E inafiançáveis temos todos os 6. E para fechar, temos os crimes que não comportam graça e muito menos a anistia. São 4 por aqui. Vimos o 3TH, ou seja, temos a ideia por aqui de tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo. Então, são insuscetíveis de graça ou ainda de anistia estes 4, beleza? Bom, então é isso, exposição teórica finalizada, vamos resolver a questão. Fala o seguinte o enunciado: os atos de, letra A, Godofredo e Júlia são imprescritíveis. Bom, Godofredo praticou racismo. O crime de racismo, ele é sim imprescritível. Está nesta parte. Então, o primeiro trecho do item está correto. Godofredo praticou o crime imprescritível. Em relação a Júlia, ela cometeu um crime hediondo. Bom, crime hediondo, vimos aqui, ó, ele não é imprescritível. Na realidade, é insuscetível de graça ou de anistia. Portanto, o item A, alternativa A, está errada. Letra B. Os atos de Godofredo, Patrícia e Júlia são inafiançáveis. Opa! Localizamos o gabarito. Comentamos que os 6 crimes são inafiançáveis. Portanto, os crimes praticados por eles são mesmo inafiançáveis. Letra C. Os atos de Patrícia e Júlia são imprescritíveis. Galera, cuidado aqui, ó. O ato de Patrícia é de fato imprescritível. Está neste ponto aqui, ó. Ela praticou ação de grupos armados. Em relação a Júlia, vimos que ela cometeu um crime hediondo. E crime hediondo não é imprescritível. Por conta disso, a letra C não pode ser o gabarito. E letra C está falando que os atos de Godofredo e Patrícia são insuscetíveis de anistia. Não, galera. Falamos que são insuscetíveis de anistia o nosso 3TH, ou seja, tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo. No caso de Godofredo, ele praticou racismo, e no caso de Patrícia, ação de grupo armado contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Nestes 2 casos, não temos a ideia de crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Por conta disso, o gabarito ficou letra B de bola. Avançando, questão de número 2. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, depois de aprovados internamente em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, são considerados equivalentes a: letra A, leis federais; letra B, súmulas vinculantes; letra C, medidas provisórias; letra D, leis complementares; e letra E, emendas constitucionais. 5 segundos. Bom, para resolver esta questão, você precisa conhecer o item do artigo 5º mais cobrado pela banca Sebrasp. É o parágrafo 3º que traz a ideia dos tratados internacionais. Pessoal, quando falamos em tratados internacionais, a ideia por aqui é simples. São os acordos firmados entre o Brasil e outros países.
E estes acordos, eles ingressam no nosso ordenamento com status diferente. Dependendo do rito de votação, como ocorreu a votação, eles podem ingressar com força de lei ordinária, com força supralegal, ou seja, estão acima da lei, porém abaixo da Constituição, ou ainda podem ingressar com força de emenda constitucional. Portanto, para resolver esta questão, precisamos recorrer à parte teórica do parágrafo 3º. O parágrafo 3º, como eu disse, traz a ideia dos tratados internacionais. Por aqui, eles podem ser incorporados de 3 formas. Bom, temos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Este é o primeiro ponto. Então, os tratados internacionais que trazem no seu corpo aspectos de direitos humanos. E temos também os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. Portanto, por aqui existem 2 possibilidades. Vamos começar com o mais fácil. Galera, os tratados que não versam sobre direitos humanos, eles ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com status de uma lei ordinária. Tem um acento a mais aqui, né? O status de lei ordinária, ou seja, terão status legal. Este é o mais simples. Porém, aqueles tratados que versam sobre direitos humanos, eles podem ingressar no ordenamento jurídico de 2 formas distintas. Tudo vai depender de como ocorreu a votação. Bom, se eles forem aprovados num rito especial, terão status de emenda constitucional, ou seja, equivalem à Constituição Federal. Por outro lado, se não forem aprovados em um rito especial, terão um status supralegal, ou seja, estão abaixo da Constituição, porém acima destas leis aqui, ó, no caso das leis ordinárias, ok? Bom, talvez agora você esteja questionando o que seria esse rito especial. Galera, rito especial é um procedimento de votação mais complexo, ou seja, para este tratado ser considerado ter um status de emenda constitucional, ele precisaria passar por 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso, ou seja, na Câmara e também no Senado Federal. Em relação ao quórum de votação, teria que ser 3/5 dos membros. Então se liga que é algo mais complexo. 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional e por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Este é o rito especial. Se conseguiu alcançar este rito especial, terá um status de emenda constitucional. Por outro lado, se o tratado versar sobre direitos humanos, mas não conseguir atingir o rito especial, ele terá um status supralegal. Beleza? Então grave isso, porque cai demais e é o tema queridinho da banca Sebrasp. Então, recapitulando, tratados internacionais podem ingressar no ordenamento jurídico brasileiro de 3 formas. Primeiro ponto, se eles não versarem sobre direitos humanos, terão status legal. Por outro lado, eles podem versar sobre direitos humanos. Nesta situação, precisaremos analisar como ocorreu o rito de votação. Se ele foi aprovado num rito especial, ou seja, 2 turnos nas 2 casas do Congresso e por 3/5 dos votos dos respectivos membros, teremos que, neste caso, o status deste tratado será de emenda constitucional. Por outro lado, se ele versar sobre direitos humanos, mas não conseguiu aprovação no rito especial, a sua força, o seu status será supralegal. Está acima da lei, porém abaixo da Constituição. Perceba que o enunciado ele fala de um tratado e convenção internacional sobre direitos humanos. Opa, ligamos o sinal de alerta, porque estamos aqui, ó, neste ponto, beleza? E fala, ó, depois de aprovados internamente em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, nas 2 casas, porque no Congresso Nacional temos Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? E fala ainda o seguinte, em 2 turnos de votação
por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Galera, ficou caracterizado o rito especial. Diante disso, este tratado internacional ele terá um status de emenda constitucional. Com isso, a alternativa só pode ser letra E, de escola. Avançando, questão 3. Mais uma vez, ela aborda esta temática. Vamos lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais se forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em letra A, 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Letra B, 1 turno por 1/3 dos votos dos respectivos membros. Letra C, 1 turno por 2/3 dos votos dos respectivos membros. Letra D, 2 turnos por 1/3 dos votos dos respectivos membros. E a letra E fala em 2 turnos por 2/3 dos votos dos respectivos membros. 5 segundos. Pessoal, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles serão equivalentes a emendas constitucionais se forem aprovados no que chamamos de rito especial. Ou seja, precisam ter 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional, estamos falando de Câmara dos Deputados e Senado Federal, e isso tudo por 3/5 dos membros. Bom, a única alternativa que preenche tudo isso é a letra A, de aprovado. 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Exatamente. Com isso, o gabarito só pode ser a letra A, de aprovado. Eu coloquei o mapa mental, mas já abordamos neste cantinho aqui, ó. Avançando um pouco mais, questão 4 agora. Com relação ao direito à associação, assinale a opção correta. Letra A. As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Letra B. A liberdade de associação é plena, mesmo para associação de caráter paramilitar. Letra C. A criação de associação depende de autorização do poder público. Letra D. A associação pode prever, em seu estatuto, hipóteses para compelir alguém a permanecer associado. Letra E. As associações, ainda quando não autorizadas expressamente, possuem legitimidade para representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. 5 segundos e já voltamos. Bom, para resolver este tipo de questão, precisamos recorrer aos incisos 17, do inciso 17 ao inciso 21 da Constituição. Por lá encontramos a liberdade de associação ou o direito de associação. Vamos lá então, fazendo uma rápida revisão. Quando falamos em direito de associação, a ideia que fica é a seguinte: é plena a liberdade de associação, ou é pleno o direito de associação, tá? Mas cuidado, esta liberdade de associação, que é plena, envolve atividades com fins lícitos. Então precisamos envolver atividades lícitas e fica vedada aquela atividade que tenha natureza paramilitar. Ou seja, atividades com caráter paramilitar estão proibidas. Por exemplo, não poderemos criar uma associação dos milicianos ou ainda associação dos terroristas, tá? Forças paralelas ao Estado não podem criar uma associação. Isso está proibido. Continuando, chegamos à criação destas associações. Galera, a criação da associação é livre, o que significa que independe de autorização por parte do Estado e, inclusive, fica proibida, está vedada a interferência estatal. Tudo porque a criação desta associação é livre, beleza? Inclusive, ninguém está obrigado, temos um erro de grafia, ninguém está obrigado a associar-se ou ainda a permanecer associado. E temos ainda, o que aparece bastante em prova, é este ponto aqui, ó, da dissolução de uma associação, ou seja, de sua extinção, ou ainda da suspensão das atividades
de uma associação. Quando falamos da dissolução de uma associação, aqui a ideia é mais gravosa. Estamos tratando de uma forma definitiva. Significa que a associação acabou e ponto final. Ela foi extinta. Então, quando falamos desta dissolução das atividades de uma associação, isso pode ocorrer e depende de sentença judicial. Mas cuidado, a sentença judicial precisa ser transitada em julgado, ou seja, ela não pode comportar mais recursos. Por outro lado, temos a suspensão das atividades da associação. Aqui é uma forma temporária e, por conta disso, menos gravosa. Sendo menos gravosa, pessoal, precisaremos também de uma sentença judicial, mas por aqui não há necessidade do trânsito em julgado desta decisão, certo? Então, basta uma sentença judicial, mesmo que não haja o trânsito em julgado. Mas se liga só, nos dois casos, tanto para suspender as atividades da associação, como para dissolver a atividade da associação, é necessário a sentença judicial, o que significa que não cabe via decisão administrativa, certo? E para fechar, temos o seguinte: os associados eles poderão ser representados, porém, precisaremos de uma autorização. Então, o associado ele precisa autorizar esta associação a representá-lo. E a associação terá legitimidade tanto judicial como também extrajudicial. Bom, revisão teórica feita, vamos voltar à questão. Vamos começar com a letra B. A liberdade de associação é plena. Beleza até aqui. Mesmo para associação de caráter paramilitar. Não, pessoal. É vedada a associação de caráter paramilitar. Letra C. A criação de associação depende de autorização do poder público. Não. Falamos que independe de autorização estatal. Letra C está errada também. Letra D. A associação pode prever, em seu estatuto, hipóteses para compelir alguém a permanecer associado. Errado. Ninguém será obrigado ou ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. Por conta disso, a letra D também está errada. E a letra E fala o seguinte: as associações, ainda quando não autorizadas, possuem legitimidade para representar os seus filiados. Não. Elas podem representar os filiados, mas vimos agora há pouco que precisaremos de uma autorização. Por conta disso, a letra E está errada. Bom, o gabarito ficou a letra A. Vamos conferir. As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Exatamente. Falamos de suspensão e dissolução das atividades da associação. Nos dois casos, precisaremos de uma sentença judicial. SJ de sentença judicial, tá? Nos dois casos. A diferença, galera, é que na dissolução, como é mais gravosa, esta sentença judicial precisa transitar em julgado, ou seja, não pode mais comportar recurso. Mas para suspender, basta uma sentença judicial. É exatamente o que a letra A afirmou. Portanto, o gabarito letra A de aprovado. Avançando, chegamos à questão 5. Segundo o texto constitucional federal, não haverá pena de: letra A, banimento; letra B, privação da liberdade; letra C, perda de bens; letra D, suspensão de direitos; e letra E, prestação social alternativa. 5 segundos e já voltamos. Bom, e para resolver esta questão, precisamos recorrer ao inciso 47. Por lá, a Constituição nos traz, inciso 47 do artigo 5º, tá? Por lá, a Constituição nos traz penas que não poderão existir aqui no país. Então, ó, não haverá penas de: letra A, morte, mas muito cuidado. Pena de morte, via de regra, não teremos no país. Salvo, então existe uma exceção, tá? E por aqui poderemos ter pena de morte.
salvo em caso de guerra. A regra é que a pena de morte é proibida. Em caso de guerra, ela pode ocorrer. Também não teremos pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Todas estas hipóteses encontram como pano de fundo, como fundamentação, a dignidade da pessoa humana, certo? Portanto, não teremos pena de morte, salvo em caso de guerra, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Agora vamos voltar para a questão e localizar o gabarito. O comando do item fala não haverá pena de banimento. Bom, banimento está correto, pessoal. Não haverá pena de banimento. Está nesta parte aqui, ó. A letra B fala em pena de privação da liberdade, existe no país. Perda de bens também temos. Suspensão dos direitos também ocorre. E prestação social alternativa também existe por aqui. Portanto, o gabarito letra A de aprovado. Mais uma vez, as penas que não existem por aqui são as seguintes: de morte, salvo em caso de guerra declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Seguindo mais um pouco, chegamos à última questão. Bora lá. Outro tópico que cai muito na prova da Sebrasp, a tal de inviolabilidade domiciliar. Questão 6 fala o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, letra A, em caso de desastre, somente durante o dia. Letra B, para prestar socorro, somente durante o dia. Letra C, em caso de flagrante delito, se houver determinação judicial em processo criminal. Letra D, por determinação judicial, somente durante o dia. E letra E, por determinação judicial, independentemente do horário. 5 segundos e já voltamos. Para resolver esta questão, você precisa conhecer o inciso 11 do artigo 5º da nossa Constituição. Por lá temos a ideia de inviolabilidade domiciliar. Pessoal, temos uma regra e algumas exceções. A regra é tranquila. A casa é sagrada, portanto, é asilo inviolável. A regra é essa: a casa é asilo inviolável. Sendo inviolável, ninguém pode ingressar em nossa residência sem que haja a nossa autorização. Então, ninguém entra sem autorização do morador. Aqui temos a regra geral. Como toda boa regra, temos exceções também. E por aqui são 4 situações, pessoal. Então, em 4 hipóteses, a casa poderá ser violada. Ou seja, alguém pode entrar na sua residência mesmo que não haja a sua autorização. 3 destas 4 situações podem ocorrer durante o dia ou durante a noite. E uma delas ocorre apenas durante o dia. Vamos começar com aquelas hipóteses que podem ocorrer em qualquer horário, durante a noite ou durante o dia. Bom, a casa poderá ser violada durante a noite ou durante o dia, em caso de flagrante delito, desastre ou ainda para prestar socorro. Neste caso, tanto faz o horário, durante o dia ou durante a noite. Repetindo, flagrante delito, desastre e para prestar socorro. Por aqui, pessoal, pouco importa se houve ou não autorização do morador, beleza? E para memorizar, colocamos o nosso macete aqui, ó, flagrante de soco. O flagrante de soco ele pode ocorrer durante o dia ou durante a noite também. Flagrante é de flagrante delito, o D remete a desastre e o soco de prestar socorro, certo? E a última exceção, que só pode ocorrer durante o dia, repito, apenas durante o dia, é por ordem judicial. Então, por determinação judicial, só pode ocorrer durante o dia. Agora sim, com essa rápida revisão, vamos resolver a questão. Está dizendo que a casa é asilo inviolável, então trouxe a regra geral e quer a exceção. Ó. Aqui no finalzinho fala salvo. Comentamos que são 4 as exceções.
e vimos que 3 delas podem ocorrer durante o dia ou durante a noite, e apenas uma situação ocorre durante o dia apenas, tá? Que é ali a hipótese de ordem judicial. Vamos lá. Letra A. Em caso de desastre, então desastre somente durante o dia. Não. Desastre está nesta parte e pode ocorrer durante o dia ou durante a noite. É até lógico, né, galera? Imagine você ver algum desastre, a casa desmoronou ou coisa do tipo, e você precisa esperar o dia raiar, porque definitivamente à noite você não pode ingressar na residência. Não tem lógica nenhuma. Desastre pode ser durante o dia ou durante a noite. Então não é o nosso gabarito. Letra B. Para prestar socorro durante o dia. A mesma sistemática, a mesma lógica que eu falei agora. Não. Para prestar socorro, está aqui, ó, pode ser durante o dia ou durante a noite. Letra C. Em caso de flagrante delito, se houver determinação judicial em processo criminal. Também não, galera. Se for via flagrante delito, não precisaremos de uma determinação judicial. Afinal de contas, estamos num flagrante, ok? É essa parte aqui, ó. Então, a letra C também está errada. Letra D. Por determinação judicial, somente durante o dia. Opa! Localizamos o gabarito. Através de determinação judicial, por ordem judicial, só cabe durante o dia. Com isso, o gabarito ficou letra D de dado. Vamos ver o erro da E. Por determinação judicial, independentemente do horário. Não. Por determinação judicial, use esse D aqui, ó, ele ajuda. Determinação judicial só cabe durante o dia, certo? D de determinação e D de dia. Então, a letra E também está incorreta. Gabarito, letra D de dado. Bom, galera, então é isso. Assim matamos 6 questões e aproveitamos também para revisitar alguns incisos do artigo 5º da Constituição. Eu espero que você tenha gostado e em breve voltaremos com mais conteúdo aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!